Olá, boa tarde aqui na Itália. Oi, Val! É a Dani aqui de Londres. A Val, né? Gente, hoje a gente veio com assunto. A própria pastora falou que é um vídeo que ela quer que seja divulgado e a gente gostou muito do tema porque tem várias partes ali do vídeo que dá para perceber já, para dar uma acender uma luz, tem muitos sinais e também o perigo. Ela tá tudo bem, mas o perigo de fazer uma viagem internacional com pessoas que você não conhece, até com parentes, né, Dani? É Pode, verdade, é verdade. pode ser difícil. Então, nós vamos ouvir o áudio e nós vamos palpitar aqui sobre o que ela está dizendo. Esse vídeo para fazer uma denúncia e também um pedido de ajuda. Eu gostaria que você assistisse até o final para que possam me apoiar. Eu não sei como agir. No dia 16 de novembro, eu embarquei para Bermuda a convite de uma irmã chamada Karina, que me procurou pelas redes sociais. Ela me fez o convite de ir para Bermuda, ministrar em 2 ou 3 igrejas, e de lá a gente iria para os Estados Unidos. E ali eu iria ministrar em mais igrejas. Ela estava precisando de uma campanha de oração na casa dela. E como nós conversávamos quase 4, 5 meses, eu aceitei o convite e fui. No dia 16 de novembro, na minha embarcação, eu estava atrasada. Como eu estava atrasada, eu esqueci minhas medicações de hipertensão, diabetes e de coração. Quando eu cheguei em Bermuda, a primeira coisa que eu falei para ela foi isso. Karina, na pressa de embarcar, eu esqueci minhas medicações. E aí ela, no dia seguinte, nós tiramos foto ali no aeroporto. Ela tirou foto comigo e me levou para casa, me colocou num quarto com suíte. No dia seguinte, ela falou, vamos procurar o teu remédio. Eu tinha levado a minha receita. Quando chegou na farmácia, a farmácia não aceitou por ser uma receita brasileira. Então ela me levou na casa do advogado dela, que eles tinham problema de coração. Eu tinha medicação na minha bolsinha Ô, Val, aí já tem um probleminha, né? Aí já tem um probleminha. Como é que o remédio foi parar no advogado? Sim, estranho, né? Que ela foi, em vez de ir para um cardiologista, levá-la num cardiologista para fazer uma receita de acordo com aquela composição que ela já tomava no Brasil, levou ela a um advogado. E você Estranho, né? a própria pastora desprovida, ela esquece as medicações, que sendo que é tão importante quanto levar roupa, né? Mais até importante, porque a roupa ainda você pode lavar que está no corpo, secar num dia e colocar em outro dia, né? Mas Verdade. eu vi que ali existiu assim, um pouco Eu acho que ela estava muito ansiosa, Val, para a viagem. Extremamente ansiosa. A ansiedade dela era tanta que ela não conseguia ver o que estava visível, que era visível ver. Pode ser também isso, mas a gente não está falando de mocinha, tá? Vamos falar, tem vários pontos aqui nessa ajuda que ela pede. Ela arrumou para mim 9 comprimidos de pressão alta. E aí ela me levou para casa dela, me levou no mercado, a gente fez... Mais um detalhe, 9 comprimidos. Quem é que dá comprimido de pressão? Porque isso é um remédio que eu acho que em qualquer lugar do mundo, porque aqui na Europa nos Estados Unidos no Brasil então eu acredito que onde ela estava também é. O remédio é controlado, ninguém pode ficar sem. Quem é que sai dando 9 comprimidos? Poderia ser, mas 9 comprimidos de pressão? Não, a narração aí, ou o que ocorreu, já tem muitas coisas que a gente pergunta. O que ocorreu? Olha, não é normal, né? Quem é que deu? O advogado? O advogado deu comprimido de pressão? Estranho. Uma receita para comprar esses remédios. Yeah. Aqui, pelo menos, você não compra remédios sem prescrição médica. Aqui também não. E no Brasil, eu estive lá recentemente, também não está vendendo mais remédio sem receita, não, tá? Não, porque é uma restrição. Antigamente vendia, agora não.
agora não vende mais. É bem chato com o remédio. É uma responsabilidade grande do farmacêutico, né, Dani, que receita essa medicação. Gente, vamos prestando atenção que isso é importante para todos nós sobre a história que ela está contando. Posso ter sem problema, eu gosto de cozinhar. Ela falou, não, porque eu preciso de ajuda, né? Eu falei, tudo bem, eu posso te ajudar. E ela foi comigo, fomos no mercado, compramos tudo, e eu, a pedido dela, comecei a fazer comida para ela. Sendo que o esposo dela não estava em casa. Eles tinham brigado, ele tinha saído de casa. No dia seguinte, a gente foi atrás dele e ela conseguiu convencer ele de voltar para casa. Ela me obrigou a chegar no escritório dela, mesmo do esposo dela, mesmo sem falar inglês, e sinalizar que o filho estava lá embaixo, porque ela queria que ele retornasse para casa. E assim eu fiz, porque no meu pensamento... Viu que ela já fala, né? Me obrigou, mesmo sem eu falar inglês. Ela foi dar como que fala? Oração. A convite, ela foi fazer orações, né? Ela foi fazer uma administração que ela fala, né? No vídeo, que ela administra, né? De orações. Eu não sei se era para brasileiros ou se ela ia fazer esta oração com tradutor, não entendi aqui bem. Mas eu não entendo, porque acho que é complicado para a gente, porque a gente é católico, a gente não é crente, é mais complicado a gente responder isso, né? Eu estava unindo uma família. E quando chegamos em casa, ela falou para mim fazer a comida e servir ele na bandeja. Ela falou, vai para agradar ele. Eu fui e falei, tudo bem. Aí servi ele na bandeja. E eu percebi, então, que eu estava fazendo... Servir ele na bandeja. Servir ele na bandeja. Que eu saiba, a gente só serve na bandeja de duas formas. Ou a empregada, ou a esposa, quando quer fazer um mimo. Porque ainda ela tem que estar querendo fazer um mimo. Porque numa boa não vai fazer. Exato, tem que estar querendo, né? Eu nunca estou querendo fazer esse mimo. Eu vou te falar a verdade. Não estou querendo fazer esse mimo, a não ser quando a pessoa realmente necessita de cuidados para ser servido na bandeja, né? Não sei. Então, eu não entendi. Você convida uma amiga, porque uma pessoa que vai administrar qualquer coisa com você, uma oração, ou vai sair para passear, é uma amiga, passou a ser uma amiga. Vem na tua casa e você manda ela servir na bandeja alguém? E outra coisa que ela diz, nós estávamos conversando entre 5 e 6 meses, elas se conheceram pela internet. Esse é o maior problema, mas deixa as pessoas ouvir. Olha só como é a história. Eles não colocavam nunca o lugar na mesa para me contar. Eu comecei a desconfiar de que ela havia inventado alguma história para o marido. Eu era a única e ela que falávamos português naquela casa. O esposo não fala português. E aí eu falei com ela no dia seguinte, porque ela veio reclamar de eu acordar tarde. Eu falei, mas você sabe que eu acordo tarde? Porque eu fico de madrugada atendendo as pessoas. E aí ela falou, não, mas aqui você vai precisar acordar às 7 da manhã, porque o Geralt está reclamando, o Geralt era o marido. E eu falei, mas por que ele está reclamando se eu vim aqui como pastora evangélica? Ela disse, porque eu falei para ele que você veio para servir o Nick. Aí eu falei, mas por que você disse? Para ele aceitar a tua vinda e tal. Aí eu falei... para você, eu falei, não, você me fez o convite de vir para pregar em 2, 3 igrejas e você disse para mim que todas as despesas, tanto passagem, ida e volta, todas as minhas despesas aqui seriam por tua conta. Inclusive, você falou para mim que era me trazer pouca roupa, porque aqui você compraria tudo. Para mim não trazer peso na viagem. Ela falou, eu sei que todas as despesas são por minha conta. Eu falei, mas já marcou com as igrejas para me pregar? Porque eu vim para isso, eu vou fazer a campanha na tua casa e vou pregar. Ela falou, não, ainda não marquei, mas eu vou marcar. E aí eu falei para ela, Karina, eu vim para isso. Aí ela falou, pode cozinhar. Eu comecei a fazer a comida, sendo que eu não estava fazendo só almoço, eu estava fazendo almoço, janta, lavando todas as louças, e ela começou a pedir cada vez mais coisas.
cada vez mais coisas, vários pratos para fazer, várias sobremesas. Ela falava para mim levar água no quarto para o filho, ela falava para mim fazer mingau para ela, tudo servindo na mão. E todas as vezes que servia o almoço, a janta, ela não colocava lugar na mesa para mim sentar. E eu comecei, então, me sentir constrangida. E aí eu comecei a perceber que ela mentiu para o marido dizendo que eu ia lá... Val, quem é que convida uma amiga e não põe lugar na mesa para sentar? Até empregados, pelo menos eu ponho na mesa para sentar. Eu sei que tem pessoas que não põem e é contra, eu entendo essas pessoas. Mas eu não gosto, eu, sinceridade, não vejo porquê. Normalmente não acontecia quando eu tive, porque eram horários diferentes, mas eu não tinha problema nenhum de sentar e comer com a minha empregada. Eu, sinceridade, eu não vejo nenhum problema. E agora eu me pergunto, vamos pôr que ela não goste. Ok, mas ela não foi como empregada, ela foi como amiga. Então, se ela foi como amiga, por que ela não está sentada na mesa? É a mesma coisa que você me convidar para a tua casa e eu não sentar na mesa. Isso não existe. E eu colocar para fazer comida e tem que ser servida. Você viu que ela fala? Até fazer mingau, eu tinha que servir. É o que eu digo, né? Quando a gente está em estado vulnerável, porque aí ela já estava no estado vulnerável. Não falava ali. Extremamente, né? Ela foi casa. sem roupa, sem remédio, provavelmente sem dinheiro. Né? Como é que sai de um país e vai para outro sem o necessário? O dinheiro tinha que ter. Ah, mas Sim. eu não tenho, eu quero uma vida melhor. Não é bem assim que funciona. Vai ser pior se tentar. A possibilidade de acontecer o bom é muito pequena. Tem que ter uma reserva. É verdade, gente. Vocês não sabem, não tem nem ideia as histórias macabras que acontecem aqui, tá? Porque um confiou no outro, que confiou no outro, que tinha a tia aqui, que tinha um amigo de infância. E as coisas aqui ou no Brasil, a gente tem a vida da gente, né? Não tem como parar uma vida para viver a vida de alguém que está chegando. Né? É verdade. É verdade. No dia 25 de novembro, olha, ela tinha uma audiência. E antes disso, ela tinha me levado na casa do advogado para arrumar medicação para mim, sendo que ela arrumou só 9 comprimidos. Como eu estava passando por toda aquela tensão, eu estava tomando vários comprimidos por dia para controlar minha pressão. Durou só uns 3 dias de medicação. Então eu cheguei para ela e falei: Karina, eu preciso que tu compre minhas medicações. Um dia que ela estava num bar à noite, que ela tinha me levado, que ela não deixava eu ficar em casa sozinha. O marido já desligava o Wi-Fi à noite para me obrigar a trabalhar de manhã cedo. E para mim não ter acesso à noite para conversar com ninguém. Quando ela me levou nesse bar, eu me obrigar a trabalhar. Você prestou atenção nisso? Me obrigar. Peraí, mas ela não é escrava. Como é? Nem empregada é obrigada. É uma troca. Eu te pago, você faz. Ninguém é obrigado a fazer nada. Né? E tudo muito bem pré-estabelecido, né, Dani? Eu vou trabalhar com você. Quais são meus horários de trabalho? Quais são as folgas? O que tem de disponibilidade? Porque o que eu vejo ali, a pastora... Quantas horas por dia eu vou trabalhar, né? Tem que ser... Ali foi um decorrer de coisas assim. Acordavam ela disse que ela dorme até tarde, porque ela tem os atendimentos dela noturno. Ela tinha que cozinhar, servir em bandeja para o marido, para a esposa, tudo. Então, são coisas. Ah, outra coisa, não traz roupas que eu vou comprar aqui para você. É para ficar vulnerável, é para ficar mais vulnerável. É se colocar totalmente na mão do outro. É confiar muito. Ainda terminou bem porque ela está contando a história. Porque tem gente que não volta para contar a história. Tem 2 brasileiros aqui, na Holanda, um fotógrafo em Paris, que estão desaparecidos até hoje. Eu falei: Karina, só tem um remédio para 2 dias. Se você não comprar minha medicação, eu preciso que tu me mande então de retorno para o Brasil, porque eu não posso ficar aqui em Bermuda sem medicação. E disse para mim:
como é que vai ficar a questão do remédio? Eu falei para ela, eu não tenho mais medicação, então eu preciso que tu me mande embora. Ela disse, você é uma golpista. Você usou o meu dinheiro para chegar até aqui e passear. Eu falei, primeiro que eu não estou aqui passeando. Eu estou aqui o tempo todo como empregada na tua casa. Eu que não vim para cá. Para isso, eu não estou me sentindo bem. Eu estou sem medicação. Eu te falei, desde que cheguei que eu esqueci. E você falou que ia arrumar. Ela falou, mas agora eu não vou mais. Você liga para tua família, liga para os teus membros e fala para eles que você precisa que levantem o dinheiro, faz uma vaquinha, porque eu não vou pagar a tua passagem. Só daqui 90 dias. E eu falei, então como é que eu vou ficar sem medicação? Como é que ela foi ter a passagem de volta? É isso que eu não entendo. A história, gente, tem vários vácuos, tem vários sinais, e a gente está falando de uma mulher já, né, feita, não é de um... Não é nenhuma criança. Não. Agora, o que eu não entendo, que ela fala no começo que ela ia para lá e depois ela ia para os Estados Unidos, mas que eu saiba, ela precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos. Por isso que eu falei no início do vídeo que também há um desprovimento de informações da pastora. A pastora, não tirando tudo que essa Karina fez com elas, supostamente tudo isso, a pastora se colocou neste lugar. E muitas pessoas se colocam, Dani. É verdade. Infelizmente, a gente que vive aqui fora, a gente escuta cada história aqui. E que a gente vai atrás, a gente vê que é verdade, e a gente não entende como a pessoa fez isso. E muitas vezes elas não voltam para casa, como você mesmo disse. Existe. E aqui, a comunidade brasileira não é unida, tá? São poucas pessoas que são unidas, assim, ou elas acham alguma coisa em comum, como, por exemplo, ir numa igreja que só tem brasileiros, ou elas acham um pagode para ir, esse tipo de atividade. Mas, geralmente, nós aqui não somos conhecidos como uma comunidade unida. Eu liguei para minha casa, liguei para os meus membros e notifiquei o que estava acontecendo. Foi a primeira oportunidade que eu tive. E quando ela chegou à noite, ela veio totalmente agressiva conversar comigo. Me chamou de favelada, falou para mim que eu era uma favelada, que eu te tirei da favela. O meu sofá para você é luxo. Eu senti que ela ia fazer alguma maldade comigo. E ela falou para mim, dorme aqui hoje, que amanhã eu te levo embora daqui. Eu não vou pagar a tua passagem, eu vou te deixar no aeroporto amanhã de manhã. Eu vi nela que ela ia cometer algo comigo. E eu falei, então me leva agora para o aeroporto. E ela me levou para o aeroporto e me deixou lá. Eu fui comprar um café. Eu tinha levado $220 para passar na imigração. Quando eu fui pagar o café, eu percebi que não tinha dinheiro nenhum na minha carteira, que eles tinham pegado. Ela me deixou naquele aeroporto sem dinheiro, sem falar inglês, sem nada. Eu entrei, então, na internet pelo Wi-Fi do aeroporto e comecei a pedir a socorro às pessoas que estavam... Val, esse é o ponto principal, um dos pontos, né? Como é que alguém me viaja com $220? As pessoas não têm muita noção. No Brasil, o que se faz com R$220? É a mesma coisa, tem que se perguntar. Porque, mas transferiu a moeda. Não importa, o país vive na moeda. Aquele país vive naquela moeda. É um pouco mais em conta? Um pouco mais em conta, mas não é de graça as coisas. Uma estadia de um hotel, mesmo não sendo que seja 2 estrelas, mas almoço, janta, um café da manhã, vai dar perto disso aí, pode sobrar, mas muito pouco, ela não consegue fazer o segundo dia. Não consegue. E tem muito pouco dinheiro. Eu sei que no Brasil, pela mudança de moeda, é muito dinheiro para o brasileiro, eu entendo isso. Só que a pessoa que quer sair, eu recomendo, ajunta mais um pouco, tem que ter uma reserva, tem que ter pelo menos uma reservinha e o dinheiro da passagem. Porque você ouviu ela dizendo, me leva no aeroporto, me compra a passagem de volta, quer dizer que ela ficou totalmente nas mãos dessa Karina. Dessa mulher. Mas ela não sabe onde ela
não sabia para onde ela ir, ela não sabia nem sair dali. Se a mulher quisesse sumir com ela, tinha sumido também com ela. Ainda bem que ela na expertise, ela soube conectar ao Wi-Fi do aeroporto, porque tem pessoas que nem conseguem fazer esse tipo de conexão do aeroporto. Dependendo da língua que tá, vamos supor, se for para a Alemanha. Alemão não vai conseguir, não é uma coisa tão simples assim. Simples, ela, sinceramente, ela teve chance da segunda vida dela. Da segunda vida. Chamaram a polícia e essa mulher pagou para minha hospedagem no hotel e eu dormi aquela noite. No dia seguinte, a polícia me pegou naquele lugar e eu dei meu depoimento naquele lugar. E aí eles conseguiram organizar para que eu retornasse ao Brasil. Sem dinheiro. Muito humilhado. Porque eu ali fui escravizado. Eu ali sofri pressões psicológicas muito grandes. Eu ali fui obrigada a trabalhar, acordar às 7 da manhã e dormir à 1 da manhã, sem descansar, sem nada, fazendo só as coisas que todos ali mandavam. E eu não tinha sido convidada para ir para lá, para isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá, o nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher era isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá, o nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher estava mentindo para mim, que essa mulher me levou para lá para me fazer de escrava. Eu não tinha ainda parado para pensar que fosse isso. Eu falei, não. Ele falou, a senhora não está entendendo. A senhora recebeu pelo trabalho? Eu falei, não. Ele disse, é mentira, essa mulher não frequenta igreja. Ela é uma mentirosa. E aí me levaram para o setor de imigração e entraram em contato com o consulado e então conseguiram me trazer de volta para o Brasil. Mas eu estou aqui porque eu preciso denunciar essa mulher, porque eu descobri que essa mulher já cometeu vários crimes. Ela responde vários processos de agressões, então eu preciso que esse vídeo chegue às autoridades competentes, porque o que ela cometeu comigo foi um crime racial e outros que eu nem conheço. Então eu preciso que divulguem e que chegue às emissoras de TV estourada lá. Então nós estamos aqui dando nosso palpite, também divulgando a história, assim, ela não explicou certinho, porque ela disse que foi para o aeroporto, depois foi para o hotel dormir, aí foi para o consulado. Então, assim, o consulado geralmente eles não pagam passagens para não pagam nem o traslado quando o brasileiro morre fora. Quem custeia... É isso que eu não entendi. Eu não entendi se ela foi deportada, porque nenhum país paga passagem. Os países são obrigados a dar a passagem quando eles deportam, né? Se ela foi deportada, aí tudo bem. Mas eu acho que ela ainda estava no prazo dos dias dela, não tinha por que deportar ela. Então, se eles permitiram ela entrar. Então, eu também não vejo, eu realmente não consegui entender como ela conseguiu essa passagem. Mas aí eu também não sei. Aí tem no final do vídeo que ela mostra, assim, o lugar onde ela estava lindíssimo, por sinal Barradas, né? Parece que chama a cidade, é uma ilha de Bermudas. Bermudas, uma ilha lindíssima de Porto Rico, né? Que é estado americano, lindíssimo. Só que parece que a mulher não gostava de ser filmada. Então, gente, quando essa pessoa já é acostumada a fazer esse tipo de trambicagem. Aqui, na cidade que eu moro, já tem uma conhecidíssima, todo mundo já sabe dela, mas ainda assim, quando chega uma pessoa nova, por exemplo, anuncia que faz unhas na comunidade de brasileiros. Ela chama essa pessoa,
ela faz unha, cabelo, tudo que a pessoa saber fazer, ela faz nela. Depois ela fala que vai buscar o dinheiro no banco. E ela nunca pega esse dinheiro. Aí a pessoa fala: não, você tem que me pagar. Ah, eu vou te denunciar para a finança. Você não me deu nota, você não é cabeleireira, porque aqui precisa de uma permissão para ser isso. Então, assim, são pessoas que já fazem isso. Que ela já faz com segundas intenções mesmo, né? Então, a gente tem que ficar muito esperta, gente. O meu, assim, se eu me permito, né, dar uma sugestão, porque eu não sou expert de nada, mas, assim, as experiências a gente adquire vivendo-as. Com certeza, essa pastora, ela foi de experiência, e se ela se expôs assim, a gente tem até que agradecê-la, porque quando a gente se expõe, por mais difícil que seja a situação, e a gente aqui está colocando vários pontos que não se costuram, mas é importante porque através dela pode aprender outras pessoas, né, Dani? Verdade. Mas eu acho que ali foi um tráfico humano mesmo que a mulher fez. Eu ia chegar nesse ponto também, né? Ela fecha como racismo. Gente, eu sou uma mulher preta, eu tenho a consciência do que é ser mulher preta no mundo hoje, não é Brasil, Estados Unidos, Europa. Eu sei o que é ser mulher preta. A gente tem que parar de dar nomes no que não é. Racismo não foi. Isso poderia estar acontecendo com você, Daniele. Exatamente. Poderia, se eu fosse ingênua igual a ela, poderia ter acreditado em ido. A Dani poderia estar no mesmo assunto dessa pastora. Não foi racismo, ela sofreu um tráfico humano. Tem que ser denunciada. Ela foi feita como escrava na casa. Muitas meninas é colocada como tráfico humano que vem como vai ser modelo, vai ser tirada foto. Chega aqui, some. Sim, mas é isso, Dani, que eu ia chegar, né? Nós, eu vejo que existe tráfico de drogas, tráfico de sexo, né? A pessoa que vem para sexo, às vezes fala que é modelo e chega aqui é sexo, mas tráfico para pregar a palavra de Deus, gente, aonde que está chegando? Aonde chegou? Não, aonde está chegando? Então, assim, eu achei interessante por causa disso, porque a gente já sabe, né, que existe tráfico humano, existe prostituição e, como que fala, droga, mas para pregar a palavra, a pessoa engana a outra, fingindo que vai pregar, e a outra se deixa enganar também, se deixa enganar por ingenuidade, igual a Dani falou, por ansiedade, por esperança, expectativa, não sei. Porque tem pessoas que são muito fácil na lábia. Muito cuidado com pessoas muito simpáticas. As pessoas muito simpáticas, geralmente, elas têm uma tendência de ser muito carismática, muito boazinha, tá ali sempre para ajudar. Ninguém tá ali sempre para julgar. Na verdade é essa, porque todo mundo tem uma vida, então todo mundo tem os seus afazeres. E se eu pudesse sugerir, primeiro, não separe do seu passaporte. Carteira, tem dinheiro, não deixa na carteira. Até em hotel mesmo, quando chega, gente, deixa o dinheiro com você. Tem aquelas coisas que a gente pode pegar, colocar no corpo, dorme no corpo, vai tomar banho, pendura, coloca de novo, porque são documentos importantes. Outra coisa que também, Dani, tem o chip, né, virtual hoje. Você não precisa perder conexão quando você chega em outro país. E faz um checklist antes de ir. Toma remédio da pressão? Faz o remédio da pressão. Vai ficar muito tempo fora? Vai ao médico, porque vai passar na imigração. Não passa com tanto remédio assim. Então, faz um certificado médico falando qual é a sua patologia. E viaja, igual a Dani falou, $200, não dá, gente, não dá. Ainda mais na Inglaterra, que é um país caríssimo. Como chama aqui, Dani? A ilha mesmo? Aí é Bermudas, em Porto Rico, Bermudas. Porradas toda hora. Não sei. Então, assim, eu não sei porque que eu falo barradas. E assim, gente, é muito complicado. Ainda bem que ela pôde voltar e dar o testemunho dela. Muitas pessoas não. Só que muitos fios aí não bate, né? Em primeiro lugar, ela não tem o nome da mulher.
Se ela conversou com essa mulher por internet, ela tem que ter uma foto dessa mulher. Ela tem que fazer a denúncia completa, gente, porque se a gente fosse mexer aqui, tem que fazer a denúncia completa. E essa pessoa tem que falar. De ajudar ela, vai ajudar ela com o quê? Quem é a mulher? Não sabe. Qual o nome completo? Não sabe. Qual a foto da mulher? Não sabe. Quem é a mulher? Não sabe. Fica difícil, assim. Ninguém vai ser difícil ajudar ela. Vai ser muito difícil. Na tua opinião, Dani, ela é ingênua? Ela foi ingênua? Eu acho que ela foi ansiosa. Não só, eu acho muito difícil uma mulher da idade que a gente viu ela ser ingênua, porque ela tem a nossa idade. Então, a gente não é mais ingênua. Não é a idade da minha filha, que tem 20 anos. Mas tem um pingo de ingenuidade? Tudo bem, tem. Mas eu acho que a ansiedade dela não fez ela ver os fatos que estavam na frente dela. Porque desde o começo essa mulher apresentou coisas que não batiam. E se ela tivesse um pouco mais de diálogo com a mulher, com certeza, se ela teve, né? Porque eu acredito que ela teve, ela iria pegar muito mais coisa, porque as coisas têm que se encaixar. Quando as coisas não se encaixam, é porque alguma coisa está errada. É igual um quebra-cabeça. A vida inteira é igual um quebra-cabeça. As peças têm que se encaixar. Não se encaixou, alguma coisa está errada. É verdade. Alguma informação não bateu. Por quê? Ah, porque foi errada. Ah, porque não é bem assim. Tudo bem, mas tem que ter uma explicação. E ali eu percebi que ela não se importou. Ela queria tanto ir para ter uma vida melhor que ela não se importou com as consequências daquilo. E é onde eu falo, não vale a pena, porque você sai do país com 220 dólares, né? 220 dólares para um brasileiro é muito dinheiro às vezes, porque é em real. Então, às vezes é uma economia grande para conseguir fazer isso para algumas pessoas, e aí chega ali e perde tudo, porque ela vai perder, ela perdeu, ela teve que comer, ela perdeu esse dinheiro e ela não conseguiu o objetivo dela, porque se ela tivesse perdido o dinheiro, mas conseguido se manter no país, conseguido pregar, conseguido fazer o que ela queria, legal, mas ela não conseguiu. E como é que ela ia ficar legal depois que passasse o visto dela? Como é que ela ia ver isso? É isso que eu não consigo entender. Como é que ela não viu tudo isso? Ah, porque ela ia pregar, ela ia para os Estados Unidos, mas aí complica mais ainda, porque os Estados Unidos é pior ainda. Eu acho que o visto até é o mesmo, tá? Só que na hora de passar, eles fazem pergunta, porque você tem que falar para onde você vai. Uhum. Então, quer dizer, ela ia sair de lá e ia para os Estados Unidos, pode ser que eles deixassem até ela entrar, porque provavelmente é o mesmo visto, se não me engano. Não tenho certeza do que eu estou falando agora, teria que checar. Mas se for o mesmo visto, ok, ela entra, mas ela tem prazo de passar aí. Eles vão perguntar o que ela vai fazer. A senhora vai vir pregar? Qual a igreja? Ah, então ela tem que dar igreja, tem que dar onde, como. Ah, quantos dias são? 3 dias, então a senhora tem 7 dias para ficar. Porque eles são assim. Eles não são obrigados a dar 30 dias para a pessoa ficar. Entendi. Mas, ô Dani, eu acho que ela não foi ingênua. Eu vou dar minha opinião, assim, sincera, como eu costumo falar em todos os vídeos. Eu acho que existiu muita vaidade, tá? Porque eu vou lembrar só assim, ela é pastora, então ela é líder, né, de uma igreja. Então, para ela seria muito legal ela chegar na igreja dela e falar que ela deu a palavra numa igreja americana ou fora do Brasil, que ela estava ali. Então, a vaidade, gente, não é. A gente tem que também pensar que essas coisas todos nós temos, tá? Não é uma coisa ruim. Só que quando a gente se infla disso, às vezes nos cegam. E eu acho que ela usou muito da vaidade como uma líder, e ela queria depois usar desta ida dela como uma coisa muito importante. Foi uma frustração, mas ainda bem que ela está em casa e na vida dela. E ela não se atentou para os sinais. Tão grande ela estava na vaidade dela. Essa é a minha opinião. Eu concordo no que você falou, principalmente que eu tinha esquecido desse detalhe, ela era líder de uma igreja, então ela realmente não pode ser ingênua. Eu só acho isso, mas muito obrigada, pastora. A gente
por compartilhar essa história. É uma história importante para que nos abram realmente os olhos. Gente, não saiam, não levam coisas sem estar seguro. Ainda mais fora do Brasil. Não vai de Ribeirão Preto a Jardinópolis, que é a nossa cidade, né, Dani? De Ribeirão Preto a Jardinópolis, se você não é segura disso. É isso a minha opinião. Não pode. As pessoas não têm noção de como as outras pessoas podem ser cruéis. Muito cruéis. Às vezes um ou outro dá certo, dá, mas pode até ir, mas tem um plano B. Um plano B. Tem um plano B. Se não der certo, eu tenho aqui minha passagem, eu não vou passar necessidade se eu voltar para o Brasil, porque não adianta vender tudo. Eu já vi pessoas que vendem tudo, vai, e não tem como voltar. Não, gente. Tenha um ponto seguro, o ponto do retorno. E uma coisa que eu venho aprendendo e aprendi duramente, a gente conta com a gente mesma. É verdade. Temos amigos, mas isso não é ruim não, né, Dani? A gente cresce muito. muito. Não é ruim. A gente sabe que não é, não. A gente cresce muito, né? Muito, a gente muito. cresce. A gente, mas a gente, principalmente que a gente vive fora, a gente sabe disso. A gente não tem família, como no Brasil, que tá todo mundo ali, aconteceu alguma coisa, vamos correr ali, tá ali, alguém vai ajudar. Não tem. Aconteceu, tem que se virar sozinha, seja lá o que for. É uma rede de apoio, gente. Aqui não é que no Brasil não trabalha, mas as pessoas ali, elas se encaixam mais tempo. Aqui, para você marcar com uma pessoa, é marcado horário, tudo certinho, não é ruim isso, só que não é como a gente mais espontâneo. Eu tenho minhas amigas, vamos almoçar, se eu ligar para uma amiga minha, vamos almoçar amanhã? Não, amanhã para ela não seria agradável, daqui uma semana, daqui um mês, é assim. E vai deixar de ser minha amiga, não. O europeu é assim mesmo, ele marca, ele tem horário, ele é bem... E é isso, Dani. Mais alguma coisa? Mais nada, minha linda. Eu acho que a gente explicou bem e abrimos os olhos de algumas pessoas que querem vir. Acho que a oportunidade é para todos. Mas gente, tem que ter pé no chão. Sugestão de temas. Eu moro aqui na Itália já há 20 anos. A Dani já está fora há muitos anos. A Dani cresceu fora, praticamente. E ela já viveu, não sei se eu posso dizer, nos Estados Unidos. Ela agora está em Londres. Ela tem uma bagagem assim, muito grande, que dá para compartilhar muitas coisas com a gente. Aí a gente aproveita para tricotar com você. Vamos tricotar. Um beijo. Beijo, amor. Tchau. Tchau.